Muito legal. O tema da live hoje é quem não decide já errou. Esse é o nosso tema. Se você é indeciso ou se você está indeciso em algo na sua vida, saiba que você já está errando. E eu vou contar lá no meio do caminho uma parábola sobre isso. Tem um vídeo meu no canal do YouTube sobre isso, mas eu quero que você entre e se concentre o máximo possível nesse momento para que você aprenda que tomar decisão, sim, modifica completamente, é uma guinada na sua vida. Tem um livro do Flávio Augusto chamado Ponto de Inflexão, em que ele fala muito sobre isso, sobre essa ponto de inflexão, na verdade, é um conceito da matemática, mas em muitos momentos da nossa vida, nós temos ponto de inflexão. Nós temos que tomar determinada decisão e essa decisão ela vai mudar significativamente o rumo da nossa vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na nossa live. Muito legal, hein? Então vamos seguir. Para quem não me conhece, eu sou o Malaquini Dias, sou professor, sou empresário e palestrante e estou aqui hoje transmitindo esse conteúdo para você que já é meu aluno, para você que está chegando aqui por uma dessas mídias, ou pelo YouTube, ou pelo Insta, ou aqui pelo Face. Legal. Vou começar contando uma historinha, para a gente já entrar com o pé direito. Vou começar contando uma historinha. Para isso, eu vou buscar uma coisa que eu esqueci. Vou buscar meu café. Aí. Vou buscar meu café. Legal, voltei. Estou com o café na mão, com essa caneca que eu ganhei do meu filho, pai para toda obra. Bom, legal. Olha essa parábola, essa história que eu vou contar. É o seguinte. Um sábio muito evoluído, que já tinha alcançado um patamar de evolução capaz de transitar entre as esferas. Sem café não dá isso aí. Esse sábio muito evoluído, o que ele já conseguia transitar entre o mundo real e o mundo das pessoas que já não estão mais entre nós. Ele era tão evoluído que ele conseguia transitar entre o mundo dos vivos e o mundo das pessoas que já não estão mais entre nós. E transitando entre os dois mundos, esse sábio, ele se deparou com um acontecimento incrível. Fica comigo, essa história é muito legal, essa parábola. Ele percebeu que havia um muro imenso construído que dividia o céu do inferno. E como esse sábio já era muito evoluído, ele conseguia transitar entre o céu e o inferno, ele conseguia transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Olha que legal, olha isso. E então ele percebeu uma coisa, ele percebeu que do lado do muro do céu existiam anjos, existia uma banda, existiam trompetes, existiam luminosos, tudo para atrair as almas para o céu. Ou seja, a pessoa morria, né, nessa parábola, a pessoa, depois que ela passava dessa para melhor, ela chegava nesse lugar e ela tinha que decidir se é para o céu ou para o inferno. E então, do lado do céu, existiam inúmeras artimanhas, ferramentas, propagandas para convencer a pessoa a ir para o céu. E aí o muro dividindo. E do outro lado, lá do inferno, não tinha nada, não tinha nenhuma propaganda, não tinha ninguém chamando para o inferno, nada. E aí esse sábio ficou encucado com essa história. E aí, esse sábio deu um bug aqui, ó. Não vou poder falar essa palavra porque o aplicativo computa como se eu estivesse solicitando água. Esse mestre, então o que ele fez? Ele olhou para o lado do céu e falou, pô, isso está meio injusto. Por que está injusto? Porque para ir para o céu, existem anjos convidando as pessoas para ir para o céu. E para o inferno não tem ninguém convidando. E aí ele foi trocar uma ideia lá com o tal do sete pele. Foi trocar uma ideia com o diabo. E o mestre, esse ser evoluído, chegou lá para o diabo e falou, ô diabo, não está meio injusto isso? Por que para o lado do céu existem anjos convencendo as pessoas e para o seu lado, para o lado do inferno, não tem ninguém convencendo as pessoas? E aí o diabo deu uma risadinha e o diabo olhou e disse assim, porque o muro é meu. Isso é muito... E aí, porque o muro é meu.
E daí o que acontece quando ele diz que o muro é dele? Que todas as pessoas que estão em cima do muro, que não decidiram, elas já estão no inferno. E o diabo falou que por isso não precisava fazer propaganda nenhuma, porque para ele, todas as vezes que a pessoa estava indecisa, ela já estava com a energia sendo dissipada, com a energia sendo desperdiçada. Então, o que acontece? Toda vez, essa parábola é para ilustrar a importância de você tomar uma decisão. Mesmo que essa decisão, muitas vezes, ela te conduza por um revés momentâneo. Mas o fato de você estar indeciso te atrapalha muito. Então, essa parábola é para contar a força, a importância, o poder de você decidir as coisas, de você tomar uma decisão e fazer as coisas acontecerem. E dentro desse livro que eu citei, o livro do Flávio Augusto, ele conta a história dele e ele chamou esse livro de ponto de inflexão porque existem alguns momentos na vida que as decisões são mais profundas. Existem momentos que as decisões são mais triviais. Então, toda vez que você está num momento de uma decisão muito profunda, claro, você tem que parar, você tem que refletir, talvez você tenha que meditar, talvez você tenha que consultar o seu mentor, a sua família, mas você tem que decidir. Se você ficar em cima do muro muito tempo, a vida te atropela. Não dá tempo, a vida te atropela. Então nós precisamos, hoje a nossa aula viva é sobre isso, o poder das decisões, o poder de uma decisão. Dentro da filosofia hindu, dentro de uma filosofia milenar, muito ancestral, isso também pode ser chamado de karma. Karma é ação e reação. Toda vez que você toma uma decisão, você gera uma reação. Isso é muito legal. Vou entrar um pouco mais nesse assunto que não estava no script, mas porque faz sentido, eu quero que você aprenda um pouco sobre karma. Então, karma é lei de ação e reação. O que acontece? Toda vez que você toma uma decisão, você gera uma consequência, sempre. Só que as pessoas interpretam karma como algo ruim, como se sempre karma fosse algo ruim. Por exemplo, quando acontece algo de ruim, a pessoa fala assim: ah, esse é meu karma. Ou a pessoa fala para o marido, ou fala para a esposa, ou fala para a namorada: ah, você é meu karma. Como se fosse algo ruim. Mas não, turma, eu quero que você aprenda esse conceito. Karma não é nem ruim, nem bom. Karma é simplesmente ação. Karma vai designar uma lei do universo de ação e reação. Ou seja, todas as suas decisões geram uma consequência. O fato de você não decidir também gera uma consequência, porque você ficou em cima do muro. E ficar em cima do muro também tem uma consequência. E é por isso que na parábola que eu contei no início, o diabo, ele disse que o muro já era dele. Então todas as pessoas que estavam em cima do muro estavam já no inferno. Olha que interessante isso, olha que sacada, né? E muitas vezes nós não tomamos uma decisão porque nós temos enraizados muitos medos, muitas inseguranças, tá? Isso faz parte do nosso processo de evolução. O processo de evolução, o medo nos salvou muitas vezes. O medo salvou os nossos ancestrais de não saírem das cavernas e ao não sair da caverna ele não foi comido por um tigre, por um urso. O medo dele à noite não ir na floresta fez com que ele ficasse vivo. Mas o problema é que hoje, na maioria das vezes, é claro, na maioria dos países, e nessa realidade, nessa bolha que nós vivemos, nós estamos a maior parte do tempo seguros. Então nós não precisamos ter esse medo instintivo. Só que nós estamos com esse medo impregnado no nosso DNA. Esse medo está impregnado na nossa genética. E muitas vezes nós temos medo de ir no palco. Nós temos medo de... Talvez você que está me assistindo aí, você tenha tanto conteúdo quanto eu, ou mais conteúdo quanto eu, mas você tem medo de se expor. Né? Existem muitos tipos de medo. Muitos tipos de medo. O medo de se expor é um deles. Medo da crítica, né? Medo de ser criticado. Então, muitas vezes você não toma uma decisão porque você tem medo do que as pessoas vão falar da sua decisão. Uau! Como assim? Ia dar guinada na sua vida, você ia mudar a sua vida, e aí você ficou com medo, você ficou em cima do muro. Como assim, né? Toda vez que nós tomamos uma decisão, mesmo que ela gere um fracasso, nós temos que entender que há uma diferença entre você ter um fracasso momentâneo, ou seja, uma derrota momentânea, e você ter um fracasso eterno.
todos os fracassos, muitas vezes os fracassos momentâneos, eles são fracassos que têm muita coisa para nos ensinar, o que é muito legal. Tem um autor que eu tenho citado em várias aulas, porque é um autor muito renomado. Esse cara, ele entrevistou as 300 pessoas mais bem-sucedidas, tá, do mundo, na época em que ele estava vivo. Esse autor é da década de 30, Napoleão Hill, e ele entrevistou as 300 pessoas mais bem-sucedidas. E em todos os casos ele percebeu um padrão que essas pessoas tinham para o sucesso. E esse cara, esse autor de vários best-sellers, ele coloca uma frase que eu gosto muito. Essa frase diz o seguinte: cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Vou repetir, depois você vai lá e busca isso no Google ou compra o livro dele. Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Só que você precisa ter receptividade para isso. Você tem que entender que um fracasso momentâneo, uma rasteira que a vida lhe dá, é para você aprender, é para você evoluir. Eu mesmo acabei de passar por inúmeras rasteiras. Se eu vou contar um pedacinho da minha história de 2020, todos nós, né, por causa de tudo isso que aconteceu, dessa loucura que nós estamos vivendo no momento, mas eu mesmo, esse ano que passou, eu tomei inúmeras rasteiras. Eu tive que fechar a minha empresa e abrir ela em outro lugar. Eu dividi a minha equipe, fora a parte afetiva. Só que se cada coisa dessa se tornar uma derrota permanente, eu não aprendo, eu não evoluo. E qual é a proposta dessas aulas? É transmitir evolução, é transmitir a sua capacidade de aprender e de evoluir. Tem um ensinamento numa cultura milenar chamada de filosofia Shakta, e essa filosofia que ela tem algo como 4.000, 5.000 anos para trás, essa filosofia Shakta, ela ensina algo muito legal. Ela ensina que o chão serve para uma única coisa, para quando você cair, você usar o chão como apoio para se levantar. Então, todas as vezes que a vida te dá uma rasteira, e ela vai dar, muitas vezes, quero que você lembre disso. E quero que você lembre desse ensinamento de Napoleão Hill, que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente, o que é muito legal de você tentar aplicar. Não é fácil. Quando você está no fundo do poço, quando você está lá embaixo, não é fácil você ter energia, você ter motivação. Por isso que existem muitas pessoas que sofrem de depressão, que estão deprimidas, né? Mas se você entender que aquilo é para te ensinar, é para te tornar mais forte, é para fazer você evoluir, você entra nos princípios darwinianos, né, da evolução da espécie, só o mais apto sobrevive, e você também entende que, poxa, a vida continua, e a vida só tem um caminho. Qual é o caminho da vida? É para frente. Você tem que ir para frente. Tá no momento de dificuldade, mas vai para frente. Segue para frente. Eu gosto. Tô vendo vários coraçõezinhos, as pessoas dando oi aqui para as amigas, tudo. Muito, muito legal mesmo. Você sabe que há um tempo existiu um cara muito, muito genioso, um gênio mesmo. E esse gênio chamava-se Marconi. Vou contar essa história para você entender a importância de você não ter medo de uma ideia. Presta atenção nessa história verídica. Marconi, ele sonhou um dia com um sistema para enviar o som de um lugar ao outro pelo ar. O que você acha que aconteceu com esse cara quando ele contou isso para os amigos dele e para a família? Ele teve uma ideia, ele teve um insight, ele teve uma intuição. Ele relata que foi num sonho que ele imaginou, ele visualizou que ele ia conseguir enviar o som de um lugar ao outro pelo ar. Você sabe o que a família e os amigos do Marconi fizeram? Eles levaram o Marconi sob custódia para ser examinado em um hospital psiquiátrico. Você acredita nisso? Hoje, você está assistindo essa live e toda a informação está sendo enviada pelo ar. Mas na época que ele teve essa ideia, ele teve a coragem de contar essa ideia para os seus amigos e para os seus familiares, os amigos do Marconi levaram ele sob custódia para um hospital psiquiátrico, porque diziam que ele estava louco, porque ele achava que conseguia enviar o som pelo ar de um lugar ao outro, do extremo. Ele conseguiria enviar não só o som, ele conseguiria enviar mensagens pelo ar. Então imagine se esse cara tivesse medo de colocar se ele ficasse indeciso, ou se ele acreditasse
nos paradigmas dos seus amigos, dos seus familiares, hoje nós não teríamos essa tecnologia, não teria dado um salto. Então, nós temos que sempre entender que muitas vezes na vida nós vamos ter muitas ideias, muitos insights e que as pessoas ao nosso redor que não estão no mesmo ponto de inflexão ou que elas não estão com os mesmos paradigmas, com as mesmas lentes, essas pessoas vão tentar te bloquear, essas pessoas vão tentar te dizer que você está louco. E muitas vezes, talvez você esteja louco. Muitas vezes, talvez você esteja louco. A diferença de um louco de gênio é que o louco, ele manteve a loucura dele por um tempo até provar que estava certo. E depois todas as pessoas falaram o quê? Que ele era um gênio, né? Que ele era um gênio. O cara deixa de ser louco e vira um gênio. Nós temos que pensar que o poder de uma ideia e de você assumir essa ideia, de você não ter medo de levar essa ideia à frente, construiu a nossa humanidade. Né? Podemos citar exemplos como Henry Ford, podemos citar exemplos como Steve Jobs. Eles não tiveram medo de falar o seu sonho, de falar o seu projeto e foram em frente. Eles não ficaram em cima do muro. Eles foram em frente. Imagine, Henry Ford não chegou a completar o 6º ano do estudo formal, do colégio formal. Então, ele teve a ideia e conseguiu se aliar às pessoas certas. Ontem eu citei isso na live, que você precisa criar um mastermind, você precisa criar uma egrégora. Pessoas que te apoiem e pessoas que te ajudem a evoluir. E esse processo, ele é um processo difícil. Muitas vezes você se associa com as pessoas erradas e você tem medo de desfazer essa sociedade e continua associado a essa pessoa por muitos anos e por muitas décadas. Quer ver um exemplo de uma sociedade que as pessoas insistem em continuar por medo de ficarem sozinhas? Casamento. Muitos casamentos já poderiam ter terminado faz tempo, mas a pessoa tem tanto medo de ficar sozinha, ela tem tanto medo de ter que recomeçar tudo, que ela prefere continuar vivendo infeliz. Então, nós temos que entender que hoje a proposta é dar uma sacudida para você decidir. O poder da decisão. Tome as rédeas da sua vida. Tome o leme da sua nau e assuma os riscos. Assuma os riscos. Principalmente se você que está assistindo essa aula aqui, se você é empreendedor, se você é pai, tá? Se você é esportista, assuma os riscos das decisões. Toda vez que nós tomamos uma decisão, nós abrimos um espectro de possibilidades. E todas as vezes que nós decidimos não fazer nada, nós também abrimos um outro espectro de possibilidades. Então, o karma é ação e reação. Toda vez que você decide fazer algo, não quer dizer que sempre vai ser bom, mas você, à medida que você começa a ter mais coragem de fazer as coisas, você começa a colher mais resultados. Vou contar, aqui vou dar um exemplo de um empresário que é o cara que é dono da reserva, o Rony. E numa entrevista, o cara perguntou para o Rony, num podcast, perguntaram para o Rony, que é o dono da reserva, o idealizador da reserva, o dono da reserva, como que, se alguém quisesse criar uma marca de roupa, como que começava para ter um produto diferenciado? E a resposta do Rony foi mágica. O Rony deu a seguinte resposta: comece fazendo. Vá fazendo. Faça. Não fique esperando a logomarca perfeita, o tecido perfeito, o corte perfeito. Faça. Vá realizando, vá realizando. À medida que você vai realizando muitas coisas, a roda começa a girar. Ou seja, mas se você ficar travado pelo medo ou ficar esperando o produto perfeito, a ideia perfeita, não dá certo. Todas as vezes que eu estou fazendo aula de violão, eu mais erro na aula do que eu acerto. E cada vez que eu erro, eu construo uma possibilidade de aprender. Se toda vez que eu fosse tocar uma nota ou tentar um ritmo novo, eu bloqueasse pelo medo de me expor, pelo medo de me errar, o meu processo de evolução seria muito lento. Ele seria muito lento. Então, toda vez que você erra, você aprendeu algo. Você aprendeu algo. Você não pagou o seguro do carro, não tem seguro do carro, você acha que é caro, e roubaram o seu carro. O que aconteceu? Você aprendeu que é importante ter seguro. Foi o quanto te custou essa lição. Cabe a você colocar ela em prática, né? Eu sei. Bom, toda vez que nós falamos sobre poder da decisão, nós temos que entender que estamos num ponto de inflexão. Se nós decidirmos algo, a nossa vida pode melhorar significativamente ou pode piorar significativamente.
ponto de inflexão não é qualquer decisão. Não é que roupa eu vou vestir, não é o que eu vou tomar de café da manhã hoje. Ponto de inflexão são decisões um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer isso? São aquelas decisões que realmente vão mudar o rumo da sua vida. Como, por exemplo, mudar de carreira, mudar de casa, mudar de família, mudar de país, reinventar-se, né? Decidir que você quer assumir para o mundo que você gosta de uma pessoa. Então, essas decisões são pontos de inflexão. Pontos de inflexão nós temos que ter mais atenção, mais coragem, mas nós temos que decidir, não podemos ficar em cima do muro. Qual seria o jeito errado de eu tomar as minhas decisões? Porque hoje a ideia é te ensinar como melhorar o poder das decisões, sair do muro e com isso começar a produzir mais resultado e evoluir mais. O jeito errado de você tomar decisões seria escolher as coisas pela vontade dos seus familiares, ou seja, pela vontade dos seus pais. Não é o jeito certo. O jeito errado é você tomar uma decisão pelo que dizem as revistas ou pelo que dizem os jornais. Também não é o jeito certo. O jeito errado de você escolher é você escolher algo porque você escolher um emprego porque paga mais. Você escolher uma profissão porque paga mais. Você escolher o curso da faculdade porque é o curso mais cotado e mais concorrido porque paga mais. Esse é o jeito errado de escolher as coisas. A escolha não está vindo de você. A escolha não tem a ver com o seu propósito, a escolha não tem a ver com o seu coração, a escolha não tem a ver com aquilo que você quer ser. A escolha tem a ver com a média da população. Também não dá para você escolher as coisas pelo que é mais barato. Turma, um minutinho de silêncio, porque... Ufa, hein? Olha que legal um comentário aqui. Eu mudei de carreira e o Centro Malaquini Dias me auxiliou na decisão. Muito legal, muito obrigado pela sua contribuição aqui no Insta. Nossa ideia é transformar vidas, né? O meu propósito é esse, é ajudar você a evoluir, é transformar vidas. Então, o jeito errado, ir pelos outros, ir pelo que os outros dizem, tá? Lembra da história do Marconi que eu contei? Se o Marconi tivesse ido na onda dos seus amigos e do médico psiquiatra, hoje nós não tínhamos as ondas de rádio, não tínhamos Wi-Fi, não tínhamos essa maneira de enviar informação pelo ar. Então, escolher pelos outros é a maneira errada, tá? E o jeito certo? Agora, pegou o número da minha conta para depositar aí? Porque essa informação vale muito. Vale muito, e eu vou dar ela de graça para você aqui. Então, respira fundo, oxigena. Lembra que eu ensinei na live ontem? Usa a parte baixa, usa a parte alta, faz uma respiração completa. Faz uma respiração completa. Vai, respira. Vamos respirar junto agora? Pelas narinas, vai. Ok. Jeito certo de tomar decisões. Autoconfiança. Você precisa desenvolver esse que é o ingrediente mais importante da sua vida. Trabalhar autoconfiança. Você precisa melhorar a sua autoconfiança. Você precisa melhorar a sua autoestima. Você precisa confiar mais em você. Você precisa escutar mais aquela voz interna que as pessoas chamam de intuição, que antigamente chamavam de sexto sentido. Você precisa aprender a escutar mais essa voz. Você precisa confiar mais em você. O jeito certo é também estar disposto a pagar o preço. Você tem que estar disposto a pagar o preço da sua decisão. Você tem que entender que não pode ficar colocando a culpa nos outros. Não pode colocar a culpa no governo, não pode colocar a culpa no síndico do seu condomínio, não pode colocar a culpa no trânsito, não pode colocar a culpa no dono da padaria porque o pão não veio do jeito que você gostava, não pode colocar a culpa nos outros. Você tem que assumir a responsabilidade da sua decisão. Tomou a decisão, assume. Tomei a decisão, assume a responsabilidade. Porque dessa maneira você vai criando uma couraça, uma carapaça, assim, sabe, um escudo, que você começa a se tornar mais forte. Você começa a melhorar a sua autoconfiança. E aí, cada vez mais, você toma decisões assertivas. E as decisões vão ser assertivas na mesma medida que você escutar mais a sua voz interior. As decisões erradas, elas partem do senso comum.
Senso comum. Senso comum não dá para ir com a manada, não dá para ir com a manada. Tem uma outra maneira muito legal de você fazer da forma correta, é você desenvolver o que a doutora Dweck, né, do livro, uma das principais pesquisadoras do mundo de neurociência sobre mindset, tá? Vale a pena pesquisar aí, doutora Dweck. Ela escreveu um livro sobre mindset que ficou por alguns anos como um dos mais vendidos ali, e ela coloca que existem dois tipos de mindset principais. Mindset de crescimento e o mindset fixo. O mindset fixo é aquele que a pessoa acredita que ela não pode melhorar, ela acredita que ela não pode evoluir, ela acredita que ela nasceu com recursos, que esses recursos são genéticos, que ela não tem como melhorar a sua inteligência, as suas aptidões, mindset fixo. E o outro mindset é o mindset de crescimento, tá? Esse mindset de crescimento é o que você tem que treinar. Como é um mindset de crescimento? Como eu desenvolvo um mindset de crescimento? Você começa a entender que sim, você pode aprender mais, você pode melhorar, você pode evoluir, você pode fazer melhor. Hoje você faz um pouquinho melhor do que você fez ontem. Amanhã você faz um pouquinho melhor do que você fez hoje. Mindset de evolução, mindset de crescimento. Se não seria assim, eu gosto de fazer essa brincadeirinha. Senão você vive na síndrome da Gabriela. Sabe qual é a síndrome da Gabriela? É aquela música brasileira. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. É aquela pessoa que fala, eu sou assim, não vou mudar. Eu sempre fui assim, eu sou assim, eu não consigo mudar. Mindset fixo. Tem que parar com essa historinha de que não consegue mudar. Claro que você consegue mudar. Ô, criatura, você ainda tem 100% da sua vida. Você ainda tem 100% de todos os dias da sua vida. Você pode e deve mudar. Sacode, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos nessa. Uma outra maneira de fazer certas coisas. Como é que nós podemos fazer certas coisas? Na Indonésia, tem algo muito legal. Bom, eu falei sobre karma, e eu disse que karma não é nem bom nem ruim. Mas na Indonésia, eles têm um termo que é assim, good karma. Que é tipo assim, good karma. Sabe? Karma do bem, karma bom. Mas karma não é bom nem ruim. Mas por que um good karma? Um good karma é assim, é você ter dedicação e disciplina para fazer as coisas certas, de acordo com os seus valores. E se você estiver fazendo as coisas de acordo com os seus valores, você está num good karma, segundo a galera da Indonésia. O que é muito legal. Um good karma é tipo, as coisas vão dar certo. Agora, toda vez que você toma uma decisão baseado nos valores das outras pessoas, não tem como. Não vai dar certo. Você vai perder essa vibe, vai perder essa oportunidade de tomar uma decisão que revolucione positivamente a sua vida. E tem uma coisa muito legal, que você tem que entender também. Todas as aulas nós estamos falando sobre performance. Assuma essa responsabilidade de que nem sempre você vai performar em alto rendimento. Muitas vezes na vida você vai ter uma performance baixa. Muitas vezes na vida você terá uma performance mais baixa. E tudo bem. Desde que você entenda que cada vez que você performou um pouco pior, você fale, opa, vacilei, quero melhorar. Eu posso fazer melhor. Cada vez que você tomar uma decisão que você falou, putz, vacilei, tomei a decisão errada, isso te ensinou, isso te construiu um alicerce para que a próxima decisão seja melhor, para que a próxima decisão você possa acertar mais. Uma última dica aqui para você aprender a tomar decisões mais assertivas e mais corretas. Essa eu tenho falado em quase todas as aulas. Ou seja, deve ser importante mesmo, né? Gerenciamento emocional. Você precisa treinar técnicas que te auxiliem no gerenciamento emocional. Técnicas respiratórias, técnicas de meditação. E se você precisar, técnicas que você possa abrir a válvula da panela de pressão, como artes marciais. Que você possa ir lá e descer o cacete no saco de pancadas para você equilibrar suas emoções. Tudo bem, mas você tem que achar uma maneira de melhorar a sua gestão emocional. Eu ensino isso.
A rede de Rose ensina isso. Inúmeras técnicas de gestão emocional. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito do professor de Rose que diz assim: a emocionalidade, ela estupidifica. Eu tenho certeza que, tal como eu, todos vocês que estão aí me assistindo aqui pelo Insta, todos vocês que estão aqui pelo YouTube, todos vocês que estão aqui pelo Face, eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento, tomaram uma decisão que depois se arrependeram e tiveram que pedir desculpa, ou foram dormir pensando que, puxa, podiam ter feito de outra forma. Por que fizeram isso? Se você já fez isso, tá no Insta, manda coraçãozinho aí, manda joinha, assume, veste a carapuça agora. Faz aí. Se você já fez isso, se você já tomou uma decisão emocionalizada e depois se arrependeu, coloca aí. Vamos ver se eu estou sozinho nesse barco. Por quê? Porque quando você está emocionalizado, a sua mente, ela não consegue discernir. A sua mente, ela fica perdida. O seu emocional assume o controle. E o emocional, ele não tem controle. E aí você toma a decisão errada. Você xinga quem não devia, você bate em quem não devia, você buzina para quem não devia, você fala mal de quem não devia. Por quê? Porque você estava emocionalizado. Como é que você freia a emoção? Respira. Respira melhor. Ainda não deu? Ainda está emocionalizado? Respira de novo. Ainda não deu? Sai, vai dar uma volta na quadra. Depois você volta e fala para a pessoa o que você queria falar. Mas não fala. Quando a emoção está nas alturas, não fala. A emocionalidade, ela estupidifica muito, muito. A gente tem que aprender a melhorar isso. Uau, eu estou tão empolgado aqui que eu suo falando esses temas. Suo. E a galera foi botando coraçãozinho, foi botando joinha ali, e eu fui percebendo, opa, não estou sozinho nesse barco, né? Mas tem uma coisa que é legal. Se você sempre tem que pedir desculpa para as pessoas, opa, tá na hora de você fazer um autoestudo. Se você tem que pedir desculpa uma vez por ano, tudo bem. Você tá salvo, você é uma pessoa normal. Agora, se você sempre tem que pedir desculpa para alguém, porque você disse o que não devia, falou o que não devia, tratou do jeito, você precisa buscar ajuda, porque você está sempre emocionalizado. E quando você está emocionalizado, a energia que era para você colocar na concentração daquela tarefa ou no alto desempenho de uma decisão, essa energia foi sugada pelo seu corpo emocional e você canalizou essa energia de uma maneira errada. Uau, hein? Muito legal, né? É muito legal, hein? Agora, para fechar a aula, a parte mais importante, deixamos para o final, para fechar a aula, tá? Então, vamos nessa, tá comigo? Ainda dá tempo de você convidar alguém para participar, porque essa é a parte mais legal da aula. Eu vou te ensinar a fazer um quadro para que você verifique como é que você está para tomar as decisões que você tem que tomar. Ok? Eu já disse a maneira errada de você tomar decisões, eu dei dicas para as maneiras certas, mas agora eu vou te ensinar a fazer um esquema. Um esquema para você verificar se vale a pena ir para aquela decisão ou se vale a pena abortar aquela decisão. Vamos nessa? Você vai fazer o seguinte. Respira. Você vai pegar aquele tema, vamos dizer que você tem que assinar um contrato e você está na dúvida se vai assinar aquele contrato ou não. Ou se você está na dúvida se vai mudar de país ou não. Está na dúvida se vai se separar ou não. Está na dúvida se vai casar ou não. Está na dúvida se vai pegar 100 mil reais e investir naquela determinada ação ou naquele projeto do seu amigo, da sua família. O que você faz? Você escreve qual é o projeto ou qual é o tema e aí você divide com uma linha no meio. De um lado, você coloca todos os pontos negativos que você enxerga, que você, com a sua capacidade de visão, com o seu paradigma, você consegue enxergar. Você coloca todos os pontos negativos. Se eu tomar a decisão, quais são os pontos negativos? O que pode acontecer de ruim? Aí você lista. Do outro lado, você lista todos os pontos positivos. Se eu fizer isso, eu posso chegar nesse ponto, eu alcanço o meu objetivo. Você coloca todos os pontos positivos. Todos os pontos positivos. Legal. E aí você faz uma análise. Tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos? Mas, criatura, não é a quantidade que fará a diferença.
Porque às vezes você tem 10 pontos negativos, mas são pontos negativos insignificantes. E você tem um ponto positivo que revoluciona a sua vida positivamente. Tá? Então você tem que fazer esse parâmetro. E o último detalhe dessa lista, o último detalhe é o seguinte: se você tomar essa decisão, você vai morrer? Porque esse é o cenário mais negativo. Esse é o cenário mais negativo. Se você tomar essa decisão, você vai morrer? Se não for morrer, se for continuar vivo e ter outra chance, já tem muitos pontos positivos. O cenário mais crítico é esse. Eu posso morrer. Aí, ok. Aí você tem que realmente decidir para o outro lado, porque a vida é muito valiosa. Mas, se você é um atleta de esportes de ação, você sempre está podendo morrer, né? Você decidiu dropar uma onda de 30 pés? Legal, tem risco de vida. Você decidiu saltar de paraquedas do alto de um prédio? Tem uma grande chance de morrer. Né? Então, essa é uma sacada. Faça uma lista de todos os pontos positivos. Faz uma lista de todos os pontos negativos. E compara. Compara. Você vai perceber que, às vezes, 2 pontos positivos podem dar uma guinada na sua vida de qualidade de vida, de saúde, de tesão, de relacionamentos afetivos, de felicidade, de autorrealização. E, de novo, autorrealização não tem preço. Autorrealização não tem preço. Está lá no topo da pirâmide feita por Abraham Maslow. Topo da pirâmide, autoconhecimento e autorrealização. Não tem preço. Então, todas as decisões que forem baseadas no autoconhecimento e na autorrealização, você tem que mergulhar de cabeça. Você tem que ir. Toda vez que você tem medo de decidir algo, você está fazendo a procrastinação. Eu fiquei buscando a palavra aqui. E procrastinar, meu amigo, não gera evolução. Procrastinar não gera evolução. Se você usa o soneca para acordar, você está começando o seu dia procrastinando. Como assim? Como é que você está querendo estar aqui aprendendo? Como é que você quer que eu te ensine alto desempenho? Como é que você quer que eu pegue você pela mão e leve para alta performance e de manhã você aperta o soneca? Como é que você começa o dia procrastinando? Não dá, não dá. Acorde e a primeira decisão já tem que ser sair da cama para realizar. Você percebe que você abre os olhos e já tem que tomar uma decisão. Então, olha a força dessa live de hoje. Você decide todo tempo você decide. Você acorda e decide. Vou procrastinar ou vou fazer o que eu tenho que fazer? Vou viver. E com isso, hoje, eu encerro porque o nosso acordo é que a live seja de 30 a 35 minutos. E eu quero deixar você dormir com um barulho desse. Eu quero que você já desative agora o soneca. Agora! Porque você acordar e começar o dia procrastinando, depois não vai reclamar do governo, não vai reclamar do trânsito, não vai reclamar que o Uber demorou para chegar na tua casa. Você que demorou para chamar ele, você que procrastinou até o último para chamar ele, né? Com isso, nós encerramos mais esse conteúdo aqui. Uau! Poderia ter 1 hora, né?